Sim, Gabriel, de acordo com o que nós passamos em um momento anterior, em relação à mediação entre você e a Jane, eu, na qualidade de mediador, tive interesse em pontuar algumas situações que eu tenho como privilégio para que eu possa ajudar vocês, né, nessa questão em relação ao filho de vocês. E uma delas que eu posso citar para ti é a questão de continuar com a responsabilidade da criança. Tendo em vista que em um outro momento você tinha condições financeiras e nesse momento atual, né, pelo que você falou anteriormente, você encontra-se desempregado. Isso tinha um valor estipulado, ao qual você pagava a mesada, e agora você não está podendo pagar essa mesada. Então eu gostaria de ouvir o que tu tens para me falar, e se tu me permite, posteriormente, no momento que eu vou ter com a Jane, também esse momento individual, para que eu possa estar falando ou não para ela em relação ao que nós vamos conversar aqui. Isso vai depender de ti. Então, eu vou querer que você fale mesmo, porque assim, para ver se ela entende, né, o meu lado agora, a minha situação atual, e que a gente possa realmente tentar, né, um valor que possa continuar, né, como eu falei para o senhor anteriormente, eu quero continuar a minha responsabilidade de continuar ajudando a minha filha Cananda. Eu não quero deixar ela sem ter o amparo do pai, apesar de que eu nunca tive contato com ela. Mas a questão é essa, que quando eu tive a Cananda e que eu aceitei o valor antigo, era porque eu tinha condições de pagar. Eu estava empregado, estava numa grande empresa. Como o senhor sabe, eu sou formado em engenharia civil, eu era engenheiro de uma grande empresa. E agora eu estou desempregado. E nesse tempo que eu passei fora para lá, como eu falei para o senhor, eu tive um outro caso com uma outra mulher e que eu acabei tendo outro filho. E eu estando desempregado, fica impossível de eu continuar pagando esse valor de R$600 para ajudar a Cananda e também para dar o básico, né, para minha família, que eu preciso também dar o básico para a minha nova família que eu tenho hoje. Certo, mas diante de todo esse argumento que você está me repassando aí, nós temos que ter um entendimento primordial, que é o alimento, né, da criança. A criança, ela é peça principal nesse processo que nós estamos aqui argumentando para chegar a uma conclusão a priori. Isso não quer dizer que nós vamos ter uma determinação final, mas nós estamos nesse ponto. Tu teria um valor em mente que tu poderia estar estipulando diante das tuas condições e posteriormente, de acordo com a tua autorização, eu poderia estar repassando isso para a Jane no momento oportuno que eu vou ter individualmente com ela? Tem sim. Antes, como pagar 600, graças a Deus ainda eu tenho a renda do seguro-desemprego, né, que ainda estou recebendo. E assim, só que não é o valor do que eu ganhava antigamente, né, do meu salário. Entendi. Por isso eu acho que assim, o valor que poderia arcar seria o valor agora de R$400. R$400, né? Sim. Você teria condições de efetuar esse pagamento mensalmente? Sim. Sim? Tá, tudo bem. Outra questão também que antigamente eu pagava, né, que era a questão do plano de saúde dela, né. Como eu estava empregado, ficava mais fácil, tinha descontos, tinha um salário e hoje em dia não tem mais como eu continuar pagando esse plano de saúde para elas. Mas diante dessa situação que você está passando, teria condições de você propor alguma coisa para a Jane em relação à substituição desse plano de saúde? Olha, assim, como apesar de tudo que aconteceu entre nós, né, nossa briga, nossa desavença, eu não ter contato com a nossa filha, esses anos pra cá eu me arrependi muito, assim, de não ter esse contato, de ter meio que deixado a cidade por causa do emprego, né, que eu tava precisando. E assim, acabei me arrependendo, mesmo não tendo aquele laço de uma convivência, eu acho que eu poderia sim ajudar, caso nós tivesse necessidade, eu poderia continuar pagando o plano de saúde integral, né, de cada uma das duas, mas assim, caso ela precisasse de alguma urgência, alguma necessidade hospitalar, poderia estar arcando, para a gente poder mudar, entendeu? Ok, muito bem. E em relação à pessoa da Jane, porque eu queria te deixar bem claro o seguinte, que muitas pessoas pensam de forma equivocadas em relação à separação. Um relacionamento conjugal, ele é muito difícil, né? Porque ambas as partes têm entendimentos diferentes, mas separar se torna mais difícil ainda mais quando tem uma prole, né? Sim. Essa questão do filho aí que não vai deixar de ser filho de vocês,
E vocês têm responsabilidade sobre ele, tanto você quanto a Jane, né? E essa responsabilidade é em conjunta. Ela não pode ser jogada só nos teus braços, nem tanto apenas nos braços da Jane. Então, quanto a essa questão de reaproximação, essa questão de convívio com a criança, tu já pensaste em relação a isso? Olha, eu pensei bastante, né? Pensei bastante mesmo, me arrependi bastante dessa situação, porque eu acho que assim, todo pai, apesar da distância, tem que arranjar um tempo, né, para poder vir visitar a filha, né, ter uma convivência maior, porque nem só uma mãe, apesar de que uma mãe, ela pode criar um filho sozinho, mas tem que ter a necessidade do auxílio do pai. Então eu pretendo sim voltar a ter contato com a minha filha. Ok. Muito obrigado, Gabriel. Eu não sei se esse será o nosso último encontro, mas se necessário nós vamos nos ver outras vezes. E então, se você me permite, daqui a pouco eu vou estar tendo esse momento com a Jane e a gente vai conversar em relação a isso. Aí se eu ver também, se eu me ajuda lá, viu, doutor, com essa situação aí, conta a minha situação com ela direitinho, tá? Fica pra bom, gente ver se a gente entra num acordo. Vamos verificar o que nós podemos fazer em relação a isso. Obrigado. Bom, Jane, nós fomos obrigados a ter esse momento individual aqui, para que nós possamos dar continuidade do que nós começamos anteriormente junto com o Gabriel em relação à filha Cananda de vocês. Né? Eu, na qualidade de mediador, pontuei algumas situações aqui para que nós possamos falar um pouco mais em relação a ela, para que a gente possa ter um pouco mais de esclarecimento das partes, para que eu possa estar ajudando vocês a chegar num consenso, porque eu não estou aqui para decidir nada. E o Gabriel me permitiu a falar para você em relação aos pontos que eu conversei com ele. Tá? Eu conversei com o Gabriel em relação à questão de continuar a responsabilidade financeira dele com a filha de vocês, com a Cananda, que anteriormente ele pagava um valor de R$600 mensal, mas o Gabriel estava naquele momento com um vínculo empregatício e agora ele está desempregado, né? E quando eu fiz essa pergunta a ele, ele me disse que gostaria de continuar ajudando a Cananda, né? E que a possibilidade dele de valor de pagamento mensal agora seria de R$400 pelo fato de ele estar recebendo apenas o seguro-desemprego. O que você acha em relação a isso? Olha, doutor, eu não acho bom não, porque eu queria que o pai da minha filha entendesse que ela é uma criança que estuda, né, que ela veste, que ela calça, que ela se alimenta. O que eu faria com o valor de R$400? Mas nós temos que entender a princípio ou a priori o seguinte: se ele não tem condições de arcar com um valor maior devido à questão do seguro-desemprego ser apenas do salário mínimo, ele está te dando quase 50% do valor dele. E ele tem uma outra família, ele constituiu uma outra família. Então, se nós colocássemos um valor mais alto em relação a esse aqui, ele poderia não ter condições, né, de estar te ajudando. Sabemos sim das necessidades da criança, né? Sabemos que são muitas, né? Principalmente na idade que ela se encontra, mas nós temos que ter o bom senso de analisar o quanto que ele ganha, o valor. Então, eu te colocaria uma situação para te pensar que R$400 talvez não suprisse a necessidade como um todo dela, mas já ajudaria muito. Isso aí fica sobre a tua responsabilidade. Eu não tenho como conduzir a decisão de vocês. Eu estou aqui apenas para esclarecer a ideia e esclarecer alguns fatos que possam vir a acontecer. Ai, doutor, eu não sei não, porque além dele ter me deixado grávida, né, fugiu da responsabilidade dele, nunca teve contato com o filho, com a minha filha no caso, né, e ela está crescendo sem a presença paterna, e ele quer pagar só esse valor de R$400. Eu queria que ele tivesse contato, que ele representasse a figura de pai também com a minha filha, além de pagar esse valor, né? E queria também, se possível fosse, que ele pagasse o plano de saúde, continuasse pagando o plano de saúde por fora, né? Já que ele está alegando que saiu da empresa. Que eu não sei se isso é verdade, doutor. Que ele fugiu e aí
Não sei se é verdade o que ele está dizendo, não. Muito bem observado, dona Jane. Quando você vem a citar essa questão do plano de saúde e essa questão de reaproximação com a filha, né? Nós conversamos também em relação a isso. Foram 2 pontos que eu citei para ele e ele mostrou o interesse de se reaproximar da filha, porque nós conversamos sobre a questão de aproximação dele, devido ele estar ausente todo esse período de tempo, como você está acabando de relatar. Ele demonstrou o interesse de estar se reaproximando dela. E quanto à relação ao plano de saúde, ele se propôs a ajudar na medida do possível. Qualquer coisa que venha a acontecer em relação à necessidade da Cananda, ele pode estar junto a você, vocês podem estar combinando as despesas, já que ele não tem condições mais de efetuar o plano de saúde, vai vir a arcar com as consequências das possíveis situações que possam vir a surgir, ok? Ok, doutor. Se for assim, né, se ele realmente fizer isso, né, então eu concordo. Então tá. Dona Jane, muito obrigado por ter comparecido na nossa audiência. E eu não sei se posteriormente nós vamos ter contato novamente. Mas eu quero lhe desejar um bom dia e muito obrigado, ok? Obrigada, doutor.